Agora, o que a gente precisa observar é quais são os resultados oriundos dessa primeira venda. E a primeira coisa que a gente consegue enxergar é que o primeiro resultado que aparece é imediatamente a validação do processo. Legal, validei. Próximo passo, experiência do usuário. O usuário ele conseguiu ter experiência? Então, segundo ponto, experiência. Ele conseguiu, né, fazer a compra? Era o que ele esperava? É o padrão esperado pelo mercado? Ou se você quer ter uma quebra de paradigma, essa quebra de paradigma ela foi entendida pelo mercado. O mercado entendeu o que está acontecendo. Terceiro resultado, financeiro. Né? Então, o resultado ele veio, financeiramente falando, apareceu. Esse precisa acontecer, né? Poderia falar alguns resultados, mas esses 3 já são suficientes já, tá? Validou, operacionalizou e liquidou financeiramente. Já é o suficiente para você poder mensurar se os resultados de venda estão acontecendo. Lembrando que a liquidação financeira pode demorar mais tempo do que você imagina. Pode demorar dias, semanas, meses até. Né? É absolutamente normal. De novo, reforço. Principalmente em negócios business to business. Nós temos startups, por exemplo, que elas têm um descasamento de fluxo de caixa. Elas prestam serviço para a pessoa jurídica, principalmente na área de logística, né? Em que ela presta o serviço hoje e a liquidação financeira dos boletos vai acontecer em 60, 90, 75 dias. Sim, então eu prestei o serviço hoje, gastei, operacionalizei. Então o cliente comprou. Lembrando que existe às vezes a implantação da funcionalidade, da ferramenta. Isso pode demorar bastante tempo. Às vezes tem que implantar um API, né? A gente tem conteúdo aí sobre API, sobre as funcionalidades, tá? Acompanhe no nosso canal. Eu preciso às vezes implantar a ferramenta no cliente, testar as ferramentas, acontecer a operação, acontecer a primeira venda para receber, né, a liquidação financeira do primeiro boleto, da primeira nota fiscal, com 60, 30, 60, 90, 75 dias, 120 dias. Okay? Então essa questão pode acontecer, absolutamente normal. E aí ao fazer isso, o que vai acontecer é que a gente vai começar a fazer uma construção da história de resultados. Sim, são 2 formas da gente enxergar. Uma é história mesmo, né, de você ter a sua história de vida, né, então como é que a startup se desenvolveu. E outras são os dados históricos, ou seja, a curva de experiência mesmo, a curva histórica, dados, estatísticas, né, tempo de venda, tempo de entrega, tempo de liquidação, serviços foram contratados, quantos serviços, intervalo de recompra, quantas recompras foram feitas. Então tem todo um histórico que vai ser mapeado, né, nesse sentido, além da história mesmo em si, de como é que a sua startup se desenvolveu. Então a gente consegue enxergar de 2 formas esse ponto, e é importante que tenha, principalmente os dados históricos, que vão te dar referências para você fazer o planejamento futuro. Um exemplo, digamos que você tem aí um grande cliente que fechou inicialmente, primeira venda, parabéns, legal, está no caminho. E esse cliente faz uma compra por mês. E a repetição dessa compra acontece mês a mês. Parabéns, você acabou de descobrir que um cliente daquele tamanho, daquele potencial, demora, na média, 30 dias. Serve para tudo? Não, mas aquela é a sua referência. Então você já tem uma referência. Um cliente desse porte, dessas condições, costuma comprar. É mais fácil, é maiores as chances que, se você fechar um outro cliente parecido com ele demora 30 em 30 dias para comprar. Se você fecha um segundo cliente, outro cliente demora 25 dias, aí validou mais ainda. Você mostra, tem um cliente que compra de 30 em 30, outro de 25 em 25, você vai cada vez mais reforçando, que é esse intervalo aí de 3 a 4 semanas para fazer a compra. E aí você percebe que esse cliente te paga em 60 dias, esse outro cliente te paga em 30 e 60. Uma coisa é certa, à vista não vai receber. Então você já também tem dados históricos nesse sentido. Então essa primeira venda ela vai te construindo informações, serão relevantes à medida que você vai fazendo mais vendas, vai te dando referências para você depois tomar as decisões futuras. Você já sabe quanto vai precisar de fluxo de caixa, você já sabe quanto vai precisar de dinheiro para financiar a sua operação, você já sabe quanto tempo vai demorar para fazer uma recompra, estatisticamente falando qual vai ser o índice de recompra. E à medida que você vai fazendo mais vendas, e você vai fechando mais negócios, você vai conseguindo entender melhor essa questão. E isso vai ser importante para alavancar vendas futuras. Porque à medida que você entende como é que funciona o negócio,
você consegue direcionar futuros negócios partindo de premissas que já estão mapeadas. Então essas premissas que já estão mapeadas te ajudam a tomar decisão futura. Eu já sei então que os meus clientes, dentro desse cenário que está desenhado aí do tipo de cliente, do tipo de startup que eu trabalho, do tipo de mercado que eu trabalho, né? Então, perdão, estatisticamente falando, eu sei que vai seguir mais ou menos com esse perfil. E você vai afunilando depois com o tempo, vai direcionando mais. Lógico, deu um intervalo aí de 2 anos, 18 meses, 12 meses, você já tem uma curva histórica, já fechou aí 20 contratos, 50 contratos. Se é pessoa jurídica, você já fez já 2.000 vendas, 3.000 vendas, 5.000 utilizações na sua plataforma, você vai afinando cada vez mais. Você já sabe, ticket médio, né? Só lembrando, ticket médio é o valor médio gasto para o consumidor. Índice de recompra, quanto tempo recompra, quantos pedidos são feitos, quantos produtos ou serviços são contratados. Né? Você já começa a ter essas bases, isso vai te ajudar a alavancar os resultados futuros, porque você já começa a direcionar campanhas e até o próprio atendimento e atenção ao seu mercado com base nessas premissas. Né?